Você já ouviu falar do Poço de Mel? Um suposto buraco sem fundo localizado nos Estados Unidos, que até hoje é considerado um dos maiores mistérios não explicados do mundo moderno? Imagine só a cena, em meio a uma fazenda isolada, cercada por florestas e montanhas. Existe um poço de pedra, com cerca de 2,5 metros de diâmetro, tão profundo que ninguém jamais conseguiu encontrar seu fim. Essa história começou em 1997, quando um homem chamado Mel Waters ligou para o famoso programa de rádio Coast to Coast, apresentado por Art Bell. O programa já era conhecido por dar voz a pessoas que traziam relatos de encontros com extraterrestres, atividades paranormais e fenômenos inexplicáveis. Mas a ligação de Mel se tornaria uma das mais marcantes da história do programa. Ele contou que havia esse poço misterioso em sua propriedade, na região de Ellensburg, no estado de Washington, e que ele parecia desafiar todas as leis da física. Mel relatou que já havia descido mais de 24 quilômetros de linha de pesca com um peso na ponta. E mesmo assim, o objeto continuava caindo, sem encontrar nenhum tipo de resistência. Isso por si só já seria incrível, mas os acontecimentos estranhos não pararam por aí. Os moradores da região usavam o poço como se fosse uma lixeira infinita. Tudo que não servia mais, desde móveis quebrados até animais mortos, era jogado lá dentro. Mas nunca se ouvia um barulho de impacto, nunca havia retorno de nada. Era como se o buraco simplesmente engolisse tudo no vazio. O caso mais bizarro aconteceu com um cachorro que foi jogado no poço após morrer. Dias depois, o mesmo animal teria sido visto vivo e correndo pelo bosque como se nunca tivesse morrido. Isso fez surgir teorias de que o poço poderia ser um tipo de portal, um lugar conectado a outra dimensão, ou até mesmo um espaço onde a morte não existia da forma como conhecemos. Para piorar ainda mais, Mel contou que quando aproximava rádios e transmissores da beira do poço, os aparelhos captavam sons estranhos. Eram vozes que falavam em línguas desconhecidas, músicas antigas que não tocavam em nenhuma estação e ruídos que pareciam vir do fundo da terra. Alguns acreditam que o poço funcionava como uma espécie de antena natural, captando sinais de outras dimensões ou até mesmo de tempos diferentes. Depois que a história viralizou no rádio, Mel disse que começou a enfrentar problemas misteriosos. Ele contou que homens vestidos de preto apareceram em sua propriedade, cercaram a área e proibiram o acesso ao poço. Há versões que afirmam que o governo norte-americano teria tomado posse da fazenda, expulsando Mel do local. O que aumentou ainda mais o mistério foi o fato de que, pouco tempo depois, Mel desapareceu das mídias. Ele simplesmente parou de dar entrevistas e não se soube mais de sua vida. Isso gerou uma onda de teorias conspiratórias. Alguns acreditam que ele foi silenciado. Outros acham que recebeu uma grande quantia de dinheiro para nunca mais falar sobre o assunto. E há ainda quem diga que Mel teria sido levado para fora do país. Agora, quando pensamos no lado científico, algumas hipóteses foram levantadas para tentar explicar o caso. Uma delas é que o poço poderia ser um poço artesiano, extremamente profundo, resultado de formações geológicas raríssimas. Outra hipótese é que tudo não passou de uma história inventada, uma grande farsa criada para entreter. Afinal, nunca houve provas concretas. Não existem fotos confiáveis, registros oficiais, nem mesmo as supostas coordenadas do local foram confirmadas. Mas mesmo sem evidências, a história se espalhou pelo mundo e continua até hoje como uma das mais contadas no universo dos mistérios e conspirações. E é claro, não faltam teorias malucas sobre o verdadeiro propósito do Poço de Mel. Alguns acreditam que ele seria um portal interdimensional, um ponto de acesso entre o nosso mundo e realidades paralelas. Outros dizem que é um experimento militar secreto, uma instalação camuflada pelo governo.
usada para testar tecnologias desconhecidas. Há ainda quem associe o poço a histórias antigas de lendas indígenas da região, que falavam sobre buracos sagrados, conectando o mundo dos vivos ao mundo espiritual. Essa conexão com o misticismo ancestral reforça ainda mais a ideia de que o poço não era apenas um buraco físico, mas sim algo que toca dimensões muito mais profundas da realidade. Seja a lenda urbana, conspiração ou realidade escondida, o fato é que o Poço de Mel continua sendo um dos maiores enigmas modernos. Até hoje, caçadores de mistérios, youtubers, documentaristas e curiosos tentam localizar sua verdadeira posição. Mas o silêncio oficial e a ausência de provas sólidas só aumentam a curiosidade. Afinal, se tudo não passasse de uma invenção, por que o governo teria se envolvido? Por que Mel teria desaparecido tão de repente? E, acima de tudo, o que aconteceria se alguém realmente encontrasse esse poço novamente? No fim, o Poço de Mel simboliza aquilo que mais mexe com a mente humana: o medo do desconhecido e a possibilidade de que, bem diante de nós, existam fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar. Um buraco sem fundo que engole qualquer coisa, traz mortos de volta à vida e capta vozes vindas de outras dimensões. Será apenas uma história de rádio? Ou estamos diante de um dos maiores mistérios da Terra que continua escondido à vista de todos?